Então, começando a aula, oficialmente agora, 7 de julho, aula de Arc. Pessoas, hoje vamos voltar ao formato de quadro, porque eu preciso passar um assunto antes. O que eu tinha colocado no desenho anterior é que a gente já está começando a colocar os serviços no ar, pelo menos mesmo que seja em fase de teste. O que nós temos aqui, então, é um domínio, aqui onde está rodando o Waveski, e nós vamos também ter a nuvem do Discord, mais ou menos semelhante ao último desenho que eu coloquei no quadro, certo? Então nós vamos ter dois desses carinhas aqui, beleza? Onde eu quero ter vários usuários, N usuários, certo? Isso é muito parecido com aquela aula gravada que eu fiz, tá? Porque eu não pude estar presente, acho que foi na quarta-feira passada, na quinta-feira, realmente, na quinta-feira. E eu quero também rodar aqui dentro uma máquina virtual. Essa máquina virtual vai rodar o nosso bot. Ok. E o bot também vai se conectar no servidor do Discord. Embora a gente não perceba muito, até porque todo esse plugin, todas essas extensões, muita coisa vai acontecer por baixo dos panos, então já é importante a gente entender como está funcionando para saber como vai funcionar lá na frente, certo? Até porque esse bot, apesar de ele estar rodando hoje no IFSC, depois, em fase de teste, as pessoas ou vão estar rodando o bot aqui embaixo, né? Então, ou as pessoas vão estar rodando dentro do Visual Studio, ou elas vão estar rodando dentro do Gitpod para fazer os experimentos. Então, nós também vamos ter nossas maquininhas, eu vou colocar aqui com 3 pontos em pontinhos, porque são máquinas temporárias. Então, a gente também vai fazer um ambiente de teste aqui. Então, isso aqui a gente vai chamar de ambiente de produção. E esse aqui é o ambiente de desenvolvimento. De qualquer forma, nós temos vários lugares onde vai estar rodando o bot. Normalmente vai estar rodando um de cada vez, tá? A gente não pode rodar vários deles porque eles vão conseguir um token de acesso. Então a gente tem que parar esse, para rodar esse, etc, para ficar mexendo. Mas basicamente a gente tem essa seguinte situação. Só que ao falar assim tão genericamente IFSC, Discord, etc, na verdade a gente precisa saber como eles se comunicam. E hoje, como a gente já tem muito se falado de pilha dupla, e eu acho que fica cada vez mais fácil falar sobre nomes, nomes de máquinas, nomes de domínios, por eu estar falando. Eu estou dizendo, então, que eu posso acessar tudo via IPv4 ou IPv6, ou usar de uma forma combinada. Então, parte dos serviços pode rodar sobre IPv4 e parte pode rodar sobre IPv6. Quando eu tinha a operadora antiga, que era a Vivo, eu tinha pilha dupla, e aí normalmente a configuração padrão, já há bastante tempo, é dar preferência pelo IPv6. Então, no caso do meu navegador, minhas aplicações, elas tentavam primeiro IPv6, caso falhasse, elas caíam um fallback que era IPv4, ou os serviços eram exclusivamente IPv4. Então, depende muito do caso a caso, a gente vai entender por que isso acontece. E toda essa estrutura. Na prática, o que a gente tem... Deixa eu ver se a caneta vermelha está boa. Não, não está. Na prática, o que a gente tem é que todos esses domínios, eles são organizados através de uma estrutura hierárquica em escala global. Então, ao invés de falar IFSC, na verdade eu tenho que usar uma estrutura que é delegada para a gente, que é a estrutura SJ de São José, .ifsc.edu.br. E a gente vai ver que tem um ponto final aqui, logo em breve. Certo? O Discord, por sua vez, antigamente ele se chamava Discord app, mas agora ele só se chama discord.com. Então é discord.com. E aqui nós temos o Gitpod. Gitpod.io. Ou seja, o que temos na prática são endereços, são domínios, onde máquinas rodam ali dentro, para que possa estabelecer essas conexões. Então, no caso, o bot vai estar rodando uma máquina que se chama ARC 20211. Esse é o nome dela, o nome clássico. Aqui eu vou colocar só uma interrogação, porque depende muito na hora de execução, mas ela sempre vai ter um nome. Se vocês olharem lá em cima na URL, vai ter um nome, só que é um valor dinâmico. Então, só eu colocar
interrogação, porque a gente esse valor muda o tempo todo, a menos que vocês marquem lá com PIN o workspace de vocês. Perfeito? Então, na verdade, eu tenho uma máquina arc2021.sj.is.edu.br, que vai se conectar a um servidor, no caso, é um servidor de bots, que é um servidor de API. A API é uma forma de interface para que aplicações possam se conectar a essa aplicação e trocar mensagens. Então, aqui eu tenho um servidor de API. Perfeito, então, pessoas. No caso, o que dá para perceber é que, embora cada um deles tenha o que se chama de domínio administrativo específico de cada um deles, quem cuida daqui de SJ é o pessoal da TI ali do campus São José, quem cuida do Gitpod é uma empresa, que é a Gitpod, quem cuida é uma empresa chamada Discord, todos eles sempre vão ter uma estrutura básica de construção do seu nome. Então, embora internamente seja IPv4 ou IPv6, vocês podem ver que essa máquina, ARC2021.sjvisca.br, ela tem endereço IPv4 e ela tem endereço IPv6. Mas eu posso simplesmente abstrair essa informação e usar apenas o seu nome. Então, ao invés de a gente ficar se conectando SSH usuário @ip, a gente vai começar a usar usuário o nome da máquina. Tanto não só no SSH como em vários outros serviços. Para que, inclusive, fique mais fácil para essas aplicações que podem ter suporte a pilha dupla, dar preferência para o IPv6 e caso não funcione, fique no IPv4. No meu caso, o sistema vai perceber que eu não tenho um endereço global de IPv6, vai ver que eu não consigo ter alcance e simplesmente ele vai rodar IPv4 e ponto final. Né? Eu tenho nos meus alcances, eu só na minha interface loopback, que é da minha rede interna, no meu próprio computador eu tenho suporte IPv6. Já no meu operador atual, que é a NeoRede, eu não tenho IPv4, desculpa, eu só tenho IPv4, eu não tenho IPv6 dentro da minha rede local, não tenho dentro de um roteamento, não tenho nada no gênero. Ok? Então essa é a primeira parte. Só vou apagar a parte do Gitpod para aproveitar o espaço, mas deixar evidente que essa é a lógica aqui. Ou se alguém estiver em casa, no seu ambiente de desenvolvimento. Perfeito? Então, no cenário final, o que a gente vai ter é isso aqui. Ou seja, nós vamos precisar muito de um serviço de nomes para que possa a gente atender isso. Então, tudo começa com um domínio que é o ponto inicial ou domínio raiz. Vou colocar algumas expressões em inglês, mas porque na literatura vai ficar mais fácil vocês procurarem essas expressões e quando for o caso só fazer uma tradução literal, tudo bem? Mas tem muito mais documentação quando vocês procurarem. Ou domínio raiz, tá? É só porque essa expressão root ela vai aparecer várias vezes e eu preciso dessa informação. Então eu tenho sempre esse domínio ponto, que é este ponto aqui e é este ponto aqui. Ou seja, toda a construção de nomes ela vai da direita para a esquerda, do menos significativo para o mais significativo, do menos significativo para o mais significativo. Então aqui no caso, eu tenho uma estrutura, vou colocar só uma estrutura aqui, ponto. Então eu tenho a estrutura BR, aí eu tenho mais um ponto aqui, eu vou também ter edu, ponto, vamos ver se vai caber tudo aqui no quadro. Depois eu tenho a estrutura IFSC, ponto, e eu tenho a SJ. Bom, deixa eu ver se o coube, ok. Aqui no caso eu já tenho a parte comercial, ponto, e eu tenho Discord, ponto. Certo? Dessa forma, então eu estou tendo, no caso do DNS, eu tenho uma estrutura, uma árvore global de domínios e endereços. De forma que todas as informações, se eu quiser usar um endereço na internet, eu preciso estar diretamente conectado a essa árvore. E claro,
para eu poder participar disso, uma vez que preciso rodar isso em sistemas, etc., eu preciso, no caso, comprar ou alugar essas informações para eu possa me conectar aqui nesse caso. Porque, de novo, eu preciso fazer com que todos esses valores, .br, .edu, .ifsc, .sj, né, que é a leitura para cá, ou .com, .scott, que eu possa saber quais são essas máquinas aqui. E aí, eu preciso ter servidores para que eu possa fazer com que cada um dos níveis eu tenha máquinas responsáveis por responder essas informações. Então, por exemplo, o domínio raiz, né, ou domínio raiz, vamos fazer uma tradução aqui agora. O domínio raiz é mantido pelos servidores raiz. Que vocês vão encontrar bastante como root servers. Originalmente eles eram 13, tá? Eles eram 13 apenas, 13 máquinas. Você sempre tem que lembrar que a gente está falando de coisas que foram avançando ao longo do tempo. Então, um serviço que ele foi concebido mais ou menos na metade dos anos 70, que foi avançando, passou pelos anos 80, 90. Então, se a gente considerar o que tinha de quantidade de máquinas, a gente tem que entender, e estávamos falando ali de 1.000, 10.000, na casa dos milhares de máquinas nos anos 70 conectados à internet, a ARPANET ou internet. E havia 9 servidores nos Estados Unidos, depois se expandiu para mais 3 na Europa, e depois tem mais um, acho que é Japão. Então completa os 13 servidores. Claro, não são 13 computadores de pequeno porte, claro, são computadores de grande porte, e à medida que foi passando o tempo, não são só os 13 servidores raiz, mas começou a haver réplicas, mas eu já falo sobre isso daqui a pouco. E esses 13 servidores, eles têm apenas informações sobre esse domínio ponto. Ou seja, nesse nível básico, vamos chamar de nível 0, é onde eles têm as informações sobre os níveis a seguir. E eles não precisam ter toda a árvore de todas as informações. Então, quem cuida do SJ é o pessoal da TI. Quem cuida do IFSC é o pessoal da reitoria. Quem cuida do EDU e também do BR, no caso, tem toda uma estrutura em escala nacional para assumir isso. Ou seja, cada nível tem um responsável para isso. E essa operação de que o ponto deixa toda a operação do domínio BR para os brasileiros, para o comercial, dependendo de cada um deles, eles vão fazer com isso. Logo, cada nível vai ter uma autoridade para poder fazer as suas configurações. E por isso, essas operações aqui se chama delegação de autoridade. Ou seja, não precisa ser 1 ou 13 computadores que vão ter todos os domínios da internet. Para ficar mais fácil, essa árvore global de domínios, ela opera de uma forma hierárquica. E descentralizada. Significa que, embora as informações, a estrutura, ela seja uma em escala global, vários computadores, vamos chamar de vários servidores DNS, respondem cada um por um domínio. E aí eles têm que saber quem está acima e quem está abaixo na árvore. Quem está acima é sua autoridade superior, quem está abaixo é a autoridade a quem ele delegou uma parte do endereço. Ou seja, aqui no domínio ponto, neste ponto, este ponto e este ponto, eles têm apenas informações sobre o seu próprio nível, que seria o nível 0, né, o nível de partida. Se eles querem fazer com que países ou endereços comerciais ou outra coisa possam fazer uso dos seus endereços,
eles não precisam armazenar todas as informações nos seus próprios servidores. Eles fazem uma coisa que é muito mais inteligente, que é há uma hierarquia entre eles, ou seja, existe quem está acima e quem está abaixo, isso é importante. Há uma delegação formal de autoridade, tu transfere uma parte dos endereços, mas isso acontece com vários computadores espalhados no mundo. No caso do Brasil, historicamente, a FAPESP, não vou lembrar exatamente o ano, mas a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, entrou com um pedido junto ao ICANN, que é quem é o responsável, que era o responsável global, para assumir a responsabilidade para operar o domínio BR. E aí eles formalizaram esse pedido foi aceito, então hoje quem opera era a FAPESP, hoje, se não me engano, é o NIC, né, o NIC.br. E aí, tudo que é BR. Passa a ser obrigação do pessoal que está cuidando, que agora é o NIC.br. E aí eles respondem por tudo isso. Ou, no caso, vocês vão ver pelo site, que é o registro.br, e fica mais fácil de obter essas informações, tá? Então, só que, para quem quiser, eu acho que fica mais fácil achar as informações lá do registro.br. Aqui falta um pouco para ficar claro no vídeo. Ou seja, todo mundo que quer usar um domínio .br. Tem que acessar lá o registro.br, tem que entrar em contato com eles para poder pegar um subdomínio, um domínio que está abaixo, que está a um nível abaixo. No caso, eles também criaram então uma estrutura que são os TLDs, como por exemplo o com. Meu Deus, estou tentando não bagunçar muito. Porque os TLDs, que são os Top Level Domains, né, os TLDs, são os domínios responsáveis por, mais ou menos, organizar melhor como se dá essa distribuição de nomes. Então, .org, .net, .gov, e .com. Então tinha org, net, meu Deus, org, net, com e mais um, e gov. E aí esses TLDs, eles acabam mostrando qual é a intenção do serviço a ser oferecido. Claro que o .com também não é dos root servers, tá? Hoje, pelo fato de ser uma operação nível comercial, tem muitas operadoras, muitas empresas, como por exemplo a VeriSign, que elas fazem a oferta de endereços .com e aí tu pode ir lá comprar. Então, se eu quiser ter ederson.com. Eu tenho que ir em uma dessas operadoras autorizadas a fazer isso e fazer a aquisição. No caso, a gente não fala comprar domínio, essa é uma expressão estranha, porque no DNS todas essas informações têm prazo de validade, então acho que o termo mais adequado significa alugar. Esse domínio eu passo a alugar por um determinado tempo, dizer que compra por um determinado preço, um endereço, para mim ainda é estranho usar essa expressão, mas o que vocês vão ver é compra. Então, se eu quiser, eu tenho que ir numa dessas operadoras, assim como fez o pessoal do Discord. Então, o Discord fez uma compra ou aluguel, o que faz com que eles, uma vez que eles pegam .com, eles possam fazer a escolha de um endereço, que é Discord. Então, a única coisa que eles escolhem é Discord e em que ponto da árvore que eles querem se conectar. Né? Sempre lembrando que a árvore vai ser nessa estrutura aqui, né? Que tem vários valores, tem vários valores e vários valores. A árvore tem uma coisa interessante, que de um ponto A até um ponto B, eu sempre tenho e apenas um caminho para chegar até lá. Tá? E aí eu posso dizer quais são os caminhos intermediários. Então, para chegar até lá, eu tenho que passar pelo C e pelo D. Aqui é a mesma coisa, para chegar nesse endereço Discord, é .com.discord. Não existe outro caminho na árvore para que eu possa construir esse endereço. E este caminho, ele é escrito exatamente dessa forma. Então, na verdade, este ponto aqui, ou .sj, na verdade é .br, .edu, .isc, .sj. Que é a mesma coisa para fazer dessa forma. A construção do nome deixa claro por onde eu passei.
e cada um tem a sua autoridade, e ele fez essa escolha no momento que ele se conectou. Então, no caso do Brasil, tem lá o pessoal do NIC, eles são responsáveis por fazer toda a operação do domínio BR. Ponto. E aí eles criaram os seus TLDs internos, que é o Edu, o Gov, o Org, o Com, e assim segue. Hoje é uma lista bem grande. Antigamente eram só os 4 valores originais, mas hoje é bem grande. Tem a ver com profissões, tem a ver com vários outros endereços. Depois eu passo, se quiser, a lista, e é uma lista bem grande, beleza? E aí, então, tem a estrutura Edu. Então, hoje, quem opera o Edu e o BR também é a parte do registro. Eles cuidam das duas. E aí, o IFSC, né, quando ele era Cefet SC, então, só para lembrar, os Cefetes de 2008 para trás, eles tinham uma autonomia por estado. Então, tinha o Cefet de Santa Catarina, o Cefet do Rio Grande do Sul, Paraná, etc. Então, a gente era o cefetsc.edu.br. E depois que juntou, aí trocou o nome, então passou a ser Instituto Federal de Santa Catarina, 2009 em diante, onde aí a gente, como instituto, pediu um endereço para o Edu, para deixar claro que é um endereço educacional, um instituto educacional, e na medida que eu faço a leitura desse endereço, .br.edu.ifsc, ou já fazendo uma leitura da esquerda para a direita, ifsc.edu.br. Ou seja, Instituto Federal de Santa Catarina é uma instituição educacional registrada junto ao MEC, aquela coisa toda bonitinha, no país Brasil, que faz parte de toda a escala global, a árvore global de endereços de DNS. E aí eu consigo ter uma noção mais clara de onde eu estou. Aqui no caso, inclusive, do SJ, que é o campus São José. Ou seja, eu consigo ler o meu endereço da esquerda para a direita, do menos significativo para o mais significativo. Campus São José, Instituto Federal de Santa Catarina, Instituição Educacional, País Brasil, árvore global. Aqui no caso, pelo fato de se tratar de um .com, é empresa Discord de um domínio comercial na árvore global, em escala global. Ok, pessoas? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa noção de árvore e como funciona a conexão entre cada um desses domínios. Domínio BR, domínio Edu, Edu se conecta, aí vira edu.br, etc. Tá? E aí a gente pode fazer essa delegação de autoridade. Quando eu estou dentro de um determinado domínio, né, aí eu posso criar registros, informações que podem ser usados para traduzir ou fazer a conversão de números para nomes. Normalmente a função é essa. Então, aqui no caso do SJ, eu posso ter, por exemplo, uma máquina que se chama www. Eu posso ter uma máquina que se chama ARC 2021.1. Eu posso ter uma máquina que se chama TIP 2021.1. Então, essas informações são registros de DNS. Porque eles já fazem uma relação direta entre endereços. No caso, ARC 2021.1 é um nome que pode ser convertido para número. E, portanto, ele vai ter uma conversão tanto PV4 quanto PV6. Mas, só para concluir aqui, então eu tenho um registro ARC 2021.1, .sj.isc.edu.br, que faz com que ela tenha esse nome completo, e aí a gente possa fazer essa conversão de nomes para números. Porque, pessoas, eu só vou apagar uma parte só porque eu preciso desse espaço aqui. Eu quero pegar justamente ARC. Vou deixar aqui no mesmo nível. ARC 2021.1. E aqui eu tenho os registros. Então, um dos registros que eu tenho é o registro tipo A, que é o endereço. Oh, meu Deus, ficou muito estranho, peraí.
seu endereço IPv4. E aqui no caso, 4 vezes significa que eu tenho, né, se eu multiplicar aqui o IPv4 por 4, né, eu vou ter o endereço IPv6. Então eu tenho dois registros em ARC, onde eu faço uma conversão direta de nome para número. Então, arc2021.sj.is.edu.br, ao usar um registro, eu vou dizer que este endereço, né, ele é igual, vou colocar para cá, para não ficar mais feio do que já está, 36.8.48, que é o endereço que a gente já estava usando antes. Então, a gente já estava fazendo SSH, usuário@ip. Não só nessa disciplina de ARC, mas também na disciplina de TIP, que a gente vai mudar logo, a gente vai parar de usar IP e a gente também vai usar DNS. Já no caso do IPv6, eu estou dizendo que é 28.04.14.54, 1004, 101, 2.2.48. Se não me engano é isso. Dessa forma, 2804, 1454, 1004, 101, 48 ou 91, 36, 8, 48. À medida que a gente passa, inclusive, a usar IPv6, e aqui fica até mais evidente, fica muito complexo a gente lembrar esses endereços. E lembrando que IPv6, não sei se vocês já viram, mas se trabalha muito com endereços dinâmicos. Então ele cria um endereço dinâmico, anuncia para sua vizinhança e passa a usar dessa forma. Embora aqui nas máquinas virtuais que a gente pediu, lá para TI, a gente tem esses endereços fixos. E aí eu posso, na minha máquina, simplesmente fazer SSH usuário arroba nome da máquina, arc2021, SJ, blá, blá, e aí o próprio sistema se encarrega de fazer essa consulta. Ele vai ver se tem endereço IPv4 ou tem endereço IPv6. Como eu falei, antigamente eu tinha uma operadora que tinha pilha dupla. Então ele ia dar preferência pelo primeiro endereço, sem eu precisar fazer essa operação. Ao digitar o comando, o próprio sistema operacional se encarrega de ver se tem pilha dupla, dar preferência pelo IPv6, a menos que eu diga algo contrário, mas por padrão Windows, Linux, Mac, praticamente todos os sistemas hoje em dia, que eu lembro de cabeça, vão dar preferência pelo IPv6. Automaticamente ele vai procurar um registro quad-A, né, que é 4 vezes o valor A, vai ver se tem um endereço IPv6 e vai tentar estabelecer uma conexão SSH para essa máquina. Caso falhe, ele faz uma consulta usando o DNS apenas para IPv4, vai pegar o seu valor e vai tentar estabelecer uma conexão usando IPv4. Vai tentar uma outra opção. Mas eu, usuário, não preciso me preocupar. Se vocês usarem, por exemplo, vamos lá, acessarem um site. Se vocês abrirem agora o navegador e digitarem www.discord.com ou só discord.com, que é uma coisa que a gente vai ver em breve, que é possível um domínio também ter um registro tipo A. Então, tanto faz se você usar o próprio ponto, embora ele seja suprimido na hora de escrever. Se você só usar discord.com ou www, né, então eu vou colocar aqui, no caso eu tenho um registro que a gente fala com o próprio domínio, né, ou o próprio arroba. Vocês podem ir lá no navegador digitar discord.com e vai abrir o site. E vocês não precisam saber se é IPv4, se é IPv6, qual é o endereço, não faz diferença nenhuma. Caso vocês queiram, claro, vocês podem abrir um terminal. Uma das formas fáceis, né, para quem estiver no Windows ou Linux, etc., é fazer um ping. Ou, às vezes, tem a versão do ping 6. Depende muito dos sistemas, tá? Como faz muito tempo que eu não mexo com Windows, não sei nem se tem comando ping 6, acho que não. Mas vocês podem fazer o teste do ping, discord.com, e ver se ele vai responder IPv4 e IPv6. E aí vocês podem ver essa informação. Porque, no caso, sempre que a gente quiser saber, a gente vai ter sempre uma árvore onde a gente pode fazer as consultas. Feito, pessoas, essa é a primeira parte. A segunda parte que eu quero chamar a atenção é que, como é uma única árvore global,
não tem erro da gente pedir uma informação que esteja no lugar errado. Qualquer coisa é só voltar para a raiz e continuar a varredura. Então, se eu estou aqui no B, qualquer dúvida, eu volto para a raiz e continuo fazendo a navegação. Então, no caso, a gente pode fazer a consulta de qualquer endereço que a gente sempre vai saber. Então, eu posso estar em qualquer lugar aqui do planeta e ao fazer uma consulta DNS, eu sempre vou conseguir porque é uma única árvore global. Então, essa é a primeira coisa, ok? Até aqui, pessoas, alguma dúvida? Tranquilo? O que tem que ficar claro é uma árvore de domínios, certo? Essa árvore é global e é única, apesar dela operar de uma forma hierárquica, né? Então cada domínio tem uma máquina, um conjunto de máquinas ou um responsável por isso, ela opera de uma forma descentralizada. Esses computadores estão espalhados. Tudo bem? Até aqui, pessoas, alguma dúvida? Deixa eu só ver como é que se tem alguém com dúvidas em texto. Não? Tudo certo? Continuando então. Deixa eu ver se eu consigo ganhar espaço. Não muito. Então, quando a gente está falando de DNS, é o que é um sistema cliente-servidor, o cliente DNS, no caso as aplicações que a gente está rodando, né, um cliente SSH, um cliente navegador, né, são as aplicações que a gente está rodando como cliente, vai perguntar para um servidor DNS um determinado registro. Então ele vai fazer a pergunta de um registro. E tem vários tipos de registro que dizem quem é o responsável pelo quê. Alguns registros que eu quero chamar a atenção já, que é o Start of Authority, né, quem é o responsável por cada um desses domínios. Então, a autoridade, Start of Authority, fala principalmente três informações essenciais. Qual é a pessoa responsável, ou o operador responsável, quem cuida deste domínio, qual é a máquina principal, tem que ter pelo menos uma, pode até haver mais, mas tem que ter no mínimo uma, qual é a máquina principal que responde por isso, e informações de tempo, porque no DNS não existe nenhuma informação permanente, todas as informações têm prazo de validade, ou como a gente chama, time to live, tem o seu TTL. No DNS nada é permanente, tudo é temporário. E aí no caso, então se eu quiser saber qual é o responsável pelo PR, é só o cliente perguntar a um servidor, aí a gente vai ver sobre isso, se ele tem ou não tem autoridade para responder, qual é a autoridade. Outra coisa, como eu posso ter mais de um servidor DNS, eu posso perguntar quais são os name servers, quais são todas as máquinas devidamente cadastradas para responderem a um domínio. Lembrando, gente, a aula de DNS eu vou fazer em duas partes, então hoje ela é só conceitual e depois numa outra aula eu quero pegar alguns desses conceitos e aplicar. Não vou fazer isso de ping-pong porque eu acho que fica ruim para assistir. Preciso primeiro só traçar um panorama geral e depois a gente fazer isso em um segundo momento, beleza? Então aqui são os M-Servers, que são todas as máquinas. A gente vai ver, por exemplo, que a SJ tem uma autoridade, quem cuida disso. A gente vai ver, inclusive, que o SJ é apenas um subdomínio, a autoridade toda está lá na reitoria, sob o nome do reitor ou da reitora, da pessoa que está assumindo lá. Eu até não sei se com essa história eles já atualizaram, acredito que sim, tá? Porque a última vez que eu ministrei essa aula ainda era Maria Clara, depois a gente dá uma olhada. E no caso, então a gente pode ver do Edu, do BR, do Ponto, do Discord, a gente vai saber então se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, quem é o responsável por isso. Outros, como por exemplo, qual é o Mail Exchanger, se a gente quiser ter um serviço de e-mail, lembrando, pessoal, estou falando de alguma coisa lá nos anos 70 e isso era um serviço muito essencial naquela época, muito crítico, que era uma forma de comunicação. As comunicações por chat, elas vieram muito tempo depois. Eu tenho registro tipo A, eu tenho o Quad A, né?
há uma relação direta entre nome com número IPv4, uma relação direta com número IPv6. Eu posso ter apelidos, né, que é um apontamento para o nome canônico, por isso que é canonical name. TIP, por exemplo, TIP 2011-1 ou 2011-1 é um mero apelido de ARC. Por isso que eles vão ter sempre os mesmos valores. Então, TIP aponta para ARC e ARC, por sua vez, aponta para o IPv4. Tá? Mas isso a gente vai... eu fiz esse pedido de propósito mesmo para a gente poder entender todos esses conceitos. Então, esses vários registros fazem com que cada um dos domínios eu consiga saber quais são os responsáveis e quais são as informações pertinentes àquele domínio. Então, o site www.discord.com ou apenas discord.com, eu preciso perguntar para alguém que tenha autoridade para responder isso. Se eu usar um servidor DNS que não é o próprio do Discord, então é este servidor DNS que pode estar operando em qualquer lugar, ou ele responde a informação por si, ou ele vai lá para o domínio ponto, pergunta para o com, que pergunta para o Discord, e o Discord vai saber porque ele tem a autoridade para fazer isso. De novo, o servidor DNS, então, ele pode ter dois tipos de consulta. Ele pode ter uma consulta direta, quando eu pergunto para o servidor os registros dele mesmo, então eu posso chegar para o servidor do Discord, né? Lembra, essa informação é pública. Eu posso chegar para o servidor do Discord e perguntar quais são todos os teus registros DNS. Como essa máquina é responsável pelo domínio, né, o servidor DNS do Discord é responsável pelo domínio Discord, ele vai ter essas informações e aí a consulta é chamada direta. Eu pergunto direto para o destino. Agora, se eu perguntar para o servidor do SJ quais são os servidores DNS do Discord, ele não tem essa informação local, claro, mesmo que tenha uma cópia, cache, alguma coisa para acelerar, mas a princípio ele só tem as suas próprias informações, então ele vai mandar para o ponto que vai delegar a consulta para o com, que vai delegar a consulta para o Discord. E aí isso acontece de uma forma recursiva, que a consulta é recursiva. Então não há um impeditivo de usar um servidor DNS que não seja um servidor de destino. Tanto é que se vocês olharem, muito provavelmente nas suas casas, vocês vão ver que o próprio modem roteador é um servidor DNS. Então lá roda um servidor bem pequeno, que ao perguntar para ele, ele provavelmente não vai ter informação, né? Ele não tem autoridade sobre algum domínio, aí ele vai lá para o ponto e vai descendo todos os caminhos. Agora, se eu quiser saber, se eu perguntar um servidor DNS aqui da NeoRede, que é a minha operadora atual, que é onde está rodando, meu modem roteador está rodando um servidor DNS pequeno, eu faço uma consulta para ele e aí eu quero escrever ARC 2021.cj, etc. Ele não vai saber. Então, a pergunta, ele próprio vai perguntar, né, este mesmo servidor. Então, o cliente pergunta para um servidor e o servidor vai perguntar para outros servidores. Aí ele pergunta para o ponto vai dizer que o BR foi delegado, ele vai perguntar para o BR vai delegar para o Edu vai delegar para o IFSC vai delegar para o SJ, o SJ tem um registro, vai responder para o meu servidor que está rodando ali no meu modem roteador e aí ele vai me dar uma resposta. Mas eu, como cliente, não vejo a diferença entre esses dois. Eu pergunto para o meu servidor, o servidor me responde. Acabou. Por isso que às vezes, quando a gente faz uma consulta de alguma informação que a gente não tem o costume de fazer, um teste que eu fazia bastante era um endereço que era panasonic.jp, de Japão, por várias vezes, porque antigamente a latência era alta. Então, se eu perguntasse qual é o endereço www.terra.com.br, né, que é um domínio aqui próximo, então eu fazia lá a consulta do BR, etc, etc, era uma resposta relativamente rápida. Aí quando eu perguntava um panasonic.jp, que era um endereço, então eu tinha que ir lá para o ponto, ia lá para o JP, né, de Japão, para o endereço Panasonic para ele me dar uma outra resposta, ou seja, até lá o Japão, ou um servidor, não sei onde é que estão rodando os servidores, mas acredito que lá no Japão. E aí ele ia lá e dar a resposta, e a resposta tinha um tempo, uma latência mais alta. Hoje, claro, com o avanço da internet, de fibra, conexão e etc., a gente não tem mais esses tempos tão elásticos, né? Então era fácil perceber
uma máquina rodando no Brasil, uma máquina rodando fora do Brasil. Tanto é que hoje tem muitos serviços que rodam fora, Estados Unidos, etc., que rodam mais rápido ou com uma latência muito mais baixa que no Brasil. Eu acho que, de novo, um bom exemplo, né, sendo repetitivo, mais uma vez, aplicações onde a latência é perceptível com os jogos. O servidor lá nos Estados Unidos roda melhor que no Brasil. Depende, né, como é que estão as ligações. Feito, pessoas. Deixa eu ver que horas são, 10h40. O cliente DNS, então, são todas as aplicações que rodam nas nossas máquinas, quando alguém quer fazer uma pergunta. E aí, o servidor DNS, a gente pode perguntar, tecnicamente, a gente pode perguntar para qualquer servidor que está rodando em qualquer lugar, inclusive, termos nossos próprios servidores DNS. Claro que eles vão ser apenas responsivos. A gente vai perguntar para ele, ele vai fazer uma consulta para o ponto vai lá, navega, né, porque ele vai fazer dessa forma. Então, se eu tiver aqui um cliente DNS, vou colocar um cliente, e eu se quiser instalar um servidor DNS, um servidor apenas para uso interno, eu posso. Tem várias implementações, uma delas é o Bind, né, eu vou colocar aqui entre parênteses, o Bind está na sua 9ª versão, posso instalar um servidor aqui, e fazer com que o cliente pergunte para o servidor qual é essa informação, ou melhor, qual é a informação do discord.com. Vamos chamar que essa máquina, eu não lembro agora de cabeça, que essa máquina se chame API. Então eu quero saber de API qual é o registro tipo A, de IPv4 ou de IPv6. Então o cliente pergunta para o servidor. O servidor não vai saber. Acho que vai bagunçar um pouco o desenho, mas vamos lá. Então ele vai perguntar para o ponto e vai perguntar o seguinte: qual é o A de API? O A de A, né? Que o preferencial é Discord. Ele vai fazer essa pergunta. O cliente pergunta ao servidor, o servidor não vai saber, porque ele não tem autoridade sobre isso, ele vai perguntar para o ponto. Qual é o endereço IPv6 de api.discord.com? Não vai saber, porque ele não tem essa informação. Ele está no nível ponto, né? Ó, ele está aqui, ó. Então ele vai delegar essa pergunta para o ponto com. Esse servidor vai fazer essa pergunta, que também não vai saber. E aí ele vai mandar para o Discord. O Discord tem essa informação. Aí ele responde. E o cliente acha que quem respondeu foi este servidor. E foi o que aconteceu. O cliente foi atendido pelo seu servidor. Mas internamente, ele fez uma operação recursiva. Ele foi para o domínio ponto, que foi para o com, que foi para o Discord. Perguntou qual é o endereço IPv6 da máquina chamada API. api.discord.com. Aí ele devolve para o com, que devolve. E aí chega lá. E aí ele pode fazer a conexão. Tanto é que quando a gente usar o bot para conectar, isso aqui vai ser totalmente transparente. A gente não vai perceber absolutamente nada. A gente vai dizer que o nosso bot vai conectar na API do Discord e tudo acontece de uma forma mágica e maravilhosa. Pessoas, essa primeira parte do DNS é isso. Tá? Como eu falo para vocês, claro que isso em termos de aula, normalmente ela demora mais, né? Mas eu faço isso de um jeito rápido, porque eu sei que está gravando. E qualquer coisa é só voltar, pegar algum conceito, e eu vou separar essa aula em duas partes. A parte totalmente teórica está aqui, né? Essa noção de árvore, de domínios, de registros, de consulta direta e recursiva e de alguns registros. E na outra aula daí a gente vai entender quem são esses root servers, como é que se dá essa noção de autoridade, como é que são os registros, como é que faz essa consulta e o que isso vai impactar no nosso trabalho. Beleza, pessoas? Dúvidas? Alguma coisa? Sobre DNS, essa questão de comentou ali que o nosso roteador, enfim, ele faz a requisição lá para o ponto, que é o root, quando ele não sabe. Sim. Mas acontece alguns casos onde a gente não consegue acessar um determinado serviço e a gente vai lá e troca um DNS, como um DNS do Google, por exemplo, servidor DNS no roteador. E aí começa a funcionar. Mas na lógica não deveria funcionar sempre.
Sim, eu só vou falar alto por causa que o teu áudio fica baixo na gravação, tá? A pergunta é por que às vezes algumas consultas funcionam, algumas não. Na verdade, a princípio todas as consultas têm que funcionar, independente de onde está a origem, para quem tu pergunta e de qual é a informação que tu tem como objetivo. Uma coisa que tem que cuidar no caso do DNS é como esses tempos, né, esses tempos têm um prazo de validade. E o DNS é de uma época que se rodavam sobre serviços não confiáveis, mais especificamente o DNS é porta 53 por padrão, tá? O DP pode acontecer algumas coisas, tá? Uma delas é perder pacote no meio do caminho, tá? Não podemos desconsiderar esse caso. Outra coisa é, como eu estou falando de um modem roteador, vamos imaginar o meu caso. Então, meu modem roteador, às vezes, ele pode estar com excesso de processamento, ele descartar a mensagem. Então, sempre tem que lembrar que a gente, quando está falando de rede IP, a gente está falando de redes de melhor esforço. Melhor esforço é, faça o possível e se não der, descarte. Acabou o fim de papo. Então, quando tu está fazendo uma consulta DNS e ela não responde, muito provavelmente algum equipamento no meio do caminho descartou a mensagem, porque o DNS em si, vamos imaginar que o DNS puro, se tivesse uma rede totalmente confiável, ele vai funcionar. Beleza? Então é mais provável mau funcionamento de algum servidor, e claro, quanto mais próximo da borda, mais simples, mais leve, com menos poder de processamento a gente vai ter. Então, para resolver, claro, como tu mesmo falou, tu vai perceber que trocar o servidor DNS acaba resolvendo. Beleza? Mas o mais provável é isso, né? Vamos pegar o caso, de novo, do meu modem roteador. Tem uma implementação, para quem for se interessar, aqui a gente está falando do Byte, mas tem uma outra implementação que se chama DNS Mask. Claro, é uma boa DNS Mask, tá? É uma boa implementação, mas se eu tiver num processador, 32 MB de memória, 2 MB de memória RAM, e etc., talvez o recurso seja escasso, não só o DNS, mas talvez no DNS a gente perceba, mas vários serviços podem sofrer perda de pacotes. Então, o mais provável é algum servidor que teve falha. Ok? Mais alguma dúvida, pessoas? E sobre. A gente costuma colocar só o domínio www.discord.gg.com. Uhum. Onde é que é atribuído o HTTPS e HTTP? Se a gente estiver falando de navegador, aí a gente tem que falar um pouco de HTTP. Se a gente estiver falando de navegador, o navegador, em breve eles querem fazer prioritário HTTPS e segunda prioridade HTTP. Hoje ainda está no HTTP como prioridade básica. Então, muito provavelmente, se tu não escreve nada, né, HTTP ou HTTPS ele vai construir para ti a URL, que é um tipo mais específico de URI. Ele vai colocar HTTP, a barra é para dizer que é uma máquina, não é uma pessoa, e aí vai colocar discord.com, e ele vai construir e fazer essa requisição. Vários servidores, inclusive o nosso, fazem com que ao chegar uma requisição HTTP, eu responda um 302, ou seja, a faixa 300, é a mesma coisa lá do CIP, de redirecionamento, e eu forço a pessoa a ir para HTTPS. Beleza? Então, se vocês acessarem um endereço, eu acho que vocês podem testar. Meu Deus, deixa, vai ficar muito bagunçado. No ARC 2021, depois a gente vai ter em breve um servidor HTTP, que ao chegar a requisição HTTP, sem criptografia, eu vou devolver uma resposta 302, ou seja, existe esse endereço, mas o endereço não é HTTP, é HTTPS. E eu forço a pessoa para ir para HTTPS. Claro que tem vários outros mecanismos hoje, como o HSTS, que já faz com que o navegador tenha essa informação guardada, então toda vez que ele for acessar, ele nem peça HTTP, ele já vai para HTTPS. Tá? Mas isso é uma coisa que no HTTP a gente faz essa troca. O nome da máquina se mantém igual. E eu também, inclusive, posso fazer em termos de HTTP o redirecionamento da URL. Então, se eu escrevo discord.com, ele manda para www.discord.com. Isso não é do DNS, isso é a aplicação. Eu acesso discord.com e eu devolvo. O endereço existe, mas não é esse. É esse, www.discord.com.
www.discord.com e aí ele tem que fazer toda a operação de novo. www, qual é o endereço IPv6, né? Qual é o quad A, qual é o A, para depois acessar e fazer toda a operação. De novo, para que isso não fique cansativo, para quem faz páginas, tentar fazer com que a apresentação ela seja a mais rápida possível. Beleza? Mas isso é HTTP. Aliás, até só um bom lembrete, quando a gente for mexer com HTTP, pessoas, a gente vai ver que algumas coisas acontecem no DNS, algumas coisas acontecem na camada de rede, camada de transporte, UDP e TCP, e algumas coisas acontecem em HTTP. E para mim a parte mais difícil da matéria é justamente quando a gente tem que integrar o conhecimento que a gente tem de IPv4 e IPv6, de UDP e TCP e de DNS com HTTP, para que a gente possa entregar um serviço só no final. O usuário não percebe, mas ele está usando o DNS combinado com o HTTP, combinado com o IPv4 e IPv6. Para ele vai parecer transparente, que é um serviço quando ele é bem feito. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoas? Não? Tranquilo? Gente, deixa eu até parar a gravação, porque em termos de aula de conteúdo é isso.